Irmãos, tem uma frase muito conhecida que ela diz assim: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária, e para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre fé. Se você crê, não precisa ter explicação nenhuma, você simplesmente crê. Você tem uma certeza de uma coisa que você ainda não está vendo. E eu não sei como tem sido os seus dias, se você tem ficado mais preocupado, ansioso, ou se você tem glorificado a Deus, porque você já crê no milagre. Hoje eu vou te mostrar a importância da fé, porque sem ela, você não pode agradar a Deus. Você não pode agradar o coração de Deus. E as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas eu preciso aumentar minha fé é muito pequena. Sendo que as pessoas deveriam dizer: eu preciso combater a incredulidade. Guarde isso que eu vou te dizer. A coisa mais importante é você combater a incredulidade que vem na sua vida, no seu coração. Eu quero ler com você uma passagem que está lá em Marcos capítulo 11, o versículo 12 em diante. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus estava nos últimos dias do seu ministério. Jesus havia acabado de dar uma limpeza no templo, mandou aqueles cambistas tudo embora, estavam fazendo comércio na casa de Deus. E Jesus, depois de expulsar aqueles cambistas, ele deu uma ordem para aquela figueira. E tudo aqui tem um propósito. Jesus, em pouco tempo, ele seria morto, crucificado, e depois ele ressuscitaria. E ele precisava urgentemente preparar os seus discípulos, porque eles seriam fundadores da igreja do Senhor aqui na terra. Só que tinha um porém, irmãos: aqueles discípulos ainda não estavam prontos, ainda havia incredulidade no coração deles. Então, aqui no versículo 14, olha o que está escrito: então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aqui Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha frutos. E lá no versículo 20, olha o que está escrito: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Irmãos, no dia seguinte, Pedro, junto com Jesus e os discípulos, passaram por aquela mesma figueira, e algo surpreendente aconteceu. Ela secou desde as raízes. Então Pedro falou para Jesus: Jesus, olha isso, o que aconteceu? Você foi dar uma palavra de maldição e tudo secou. E Jesus virou para Pedro e disse: tenha fé em Deus. Eu não sei se você já se questionou, mas durante muito tempo eu estudei isso aqui para saber o que significava aquela figueira seca.
Uai, seu app de vídeos curtos.